Saúdo a presidente dos trabalhos de hoje, Selma Simões, demais componentes da mesa, queridos irmãos, queridas irmãs. O tema escolhido para hoje é a história de magia, na pena de Eliphas Levi. O círculo esotérico da comunhão do pensamento trabalha em 3 linhas, como os 3 mestres à direita, à esquerda, né? Prentice Murphy, na linha do mentalismo ocidental. Swami Vivekananda, na linha do Oriente, no Yoga. E Eliphas Levi, na parte de ocultismo, cabala e magia. Que, assim, minha preferência pelo ocultismo. Eliphas Levi, ele nasceu em 8 de fevereiro de 1810 e faleceu em 31 de maio de 1875. Pelo pseudônimo Afonso Luiz Constante, foi um escritor ocultista e mago, cerimonialista francês, considerado um dos ocultistas mais influentes do século XIX. Ele estudou no presbitério da igreja São Luís de Lely, onde aprendeu catecismo no primeiro semestre, na França. Eliphas foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835. No ano seguinte teria sido ordenado sacerdote. Mas houve um imprevisto, ele acabou confessando sua paixão pela Adele Allenbeck, com quem ele fez a primeira comunhão. Nisso acabou desistindo da carreira eclesiástica, mudando os rumos de sua vida. E no ano seguinte ele casou-se com Marie Noémie Calliotte, que trouxe também muitas consequências ruins para eles. Ele começou a escrever para um jornal criticando politicamente o governo, acabou sendo preso por 6 meses e teve que pagar fiança. Com ela ele também teve uma filha que não ia muito bem de saúde e acabou falecendo não muito tempo depois. Em 1859, publicou A História da Magia, em que relata o desenvolvimento mágico ao longo da história. Compõe-se de 2 livros anteriores. Então está os livros, embaixo as figuras que ele mesmo pintava. Ele era desenhista também. Magia. O que diz o dicionário? Magia é uma aplicação de crenças, rituais, ações empregadas na convicção de que elas podem subjugar ou manipular seres e forças naturais ou sobrenaturais. É uma categoria na qual foram colocadas várias crenças, práticas e às vezes consideradas separadas tanto da religião quanto da ciência. Magia, na versão ocultista, mago significa literalmente operador de milagres, em língua grega. Era aplicada aos membros das ordens ocultistas da Pérsia e Caldeia, representante das grandes irmandades místicas do Oriente. O título mago gozava de alta estima naqueles tempos antigos, porém caiu em desrespeito nos tempos posteriores, usados praticamente de magia negra. Mágico deriva de mago, mágica significa sabedoria oculta. Aqui temos o mapa astral. Assim, no passado, o pessoal acreditava que os 3 reis magos, eles foram seguindo a estrela e chegaram até o menino Jesus. Na verdade, magos eram mestres em astrologias, hierofantes, então eles confeccionaram um mapa astral e teve uma conjunção entre Marte, Júpiter e Saturno. E através desse mapa eles conseguiram
prevê o nascimento de Jesus e o local. Pentagrama do Absoluto. Elifas começa o livro com o desenho dessa estrela pentagrama. Só que ele não escreve nada, não diz nada. E como Elifas gostava de usar chaves, eu procurei no livro, outros capítulos, não achei nada. E procurando, achei no livro de instruções. Tem a estrela dos magos, é parecida com ela, mas também não era. Aqui está a estrela dos magos. Aí falei, procurei em outros livros deles. Aí consegui achar no Grande Arcano a chave dos grandes mistérios. Tinha essas 3 estrelas. Ele diz, é proibido contarmos, mas terminaremos nossa revelação pela figura dos 3 pentáculos. Estas estrelas dizem o bastante, pode-se compará-las àquelas que desenhamos no início de nossa história da magia. E reunindo as 4 será possível chegar a entrever o grande arcano dos arcanos. A estrela branca, a estrela dos magos, é a linha que o circo trabalha. Segundo, pentáculo, a estrela negra, a má estrela, utilizada em magia negra. E a estrela vermelha, pentagrama do divino Paráclito. Um exemplo, quem trabalha a Rosa Cruz, a estrela vermelha, a maçonaria vermelha, que é amor. Magia de Zoroastro. Zoroastro era muito provavelmente um grande simbólico, como o nome de Tote ou de Hermes. Surgiu 500 anos antes da Guerra de Troia, ao contrário, nascido na Pérsia no século VII. Zoroastro foi um profeta, poeta, ele foi fundador do madeísmo, zoratreísmo, religião adotada oficialmente pelo Império da Aquemênida, que pode ter sido a primeira religião monoteísta da história. Ele coloca em falso e verdadeiro, é falso Zoroastro, que se deve atribuir ao culto ao fogo, material, ao dogma, ao dualismo divino, produzindo mais tarde a gnose monstruosa de Manés e os princípios da falsa maçonaria. Verdadeiro. Verdadeiros dogmas são os mesmos da pura cabala. Assim ele chama a triade, que chamamos de trindade. Ele conta por 3 todas as coisas que emanam da ideia, por 4 tudo que liga à forma, e que dá número por 7 de criação. Zoroastro encerra a multiplicação da triade por si mesmo, a razão absoluta do número 9, chave universal de todos os números e todas as formas. O círculo esotérico trabalha com o número 9, que seria o ritual do dia 27. Então temos na simbologia esotérica 27 é por si só um número sagrado. Significa proteção oculta e felicidade. Utilizando a redução teosófica 2 mais 7 igual a 9. Número da prudência, que o ocultista deve revelar em seus conhecimentos, assim como a força. Estes dados da simbologia estão no livrinho de simbologia do Círculo Esotérico, sobre o dia 27 e sobre a redução teosófica. Então, assim se entende, segunda-feira é o dia do trabalho. Um operário trabalha para receber seu salário. Então, o esoterista trabalha segunda-feira para domingo receber seu salário. Dia 27 é um dia para receber. E segunda é um dia de trabalho, segundo a influência numerológica. Agora, talvez na teosofia eu via histórias que
Os mestres teosóficos costumam brigar. Assim. Então, acho que agora vai dar uma briga aqui entre os mestres do círculo esotérico. Porque, assim, o que eu vou falar é Eliphas Levi que diz, né? Magia na Índia. A Índia, que a tradução cabalista nos diz, ter sido povoado por descendentes de Caim, onde se recolheram mais tarde os filhos de Abraão e Setura. Aí ele revela uma frase aqui. Eu também fiquei destruído que eu acreditava no Bhagavad Gita, nos Devas. Então ele diz, toda magia indiana é magia negra, com exceção do budismo. Vou repetir. Toda magia indiana é magia negra, com exceção do budismo. E vai ser explicado. É porque na Índia perpetuou a magia negra, com os originais do patricídio lançado pelos poderosos sobre os fracos, continuando pelas castas opressivas, espiando pelos párias. Pode-se dizer da Índia que é a mãe de todas as idolatrias. Então era assim, o mais forte se opor ao mais fraco. Também o bruxo lá, Aleister Crowley, ele usava essa teoria, o mais fraco se opor sobre o mais forte. Ele criou até o tarô negro nessa filosofia. Então tem as imagens, né, das castas, as divisões, a pirâmide. E de onde surgiu essa magia, né? Acredita-se que os arianos tenham invadido o subcontinente indiano por volta de 1500 a.C., vindo do norte, pelo Punjab, disseminando pela Índia, Pérsia e regiões adjacentes. Teriam sido descendentes dos índios europeus que fundaram a civilização indiana. Na teosofia, usar a teosofia, né, em benefício da exposição, o Manu Virivivasta, Manu em sânscrito quer dizer homem. Quando a Atlântida estava afundando, selecionaram os melhores pessoas e ele conduziu até o continente asiático. Isso levou anos e tal. Então essa migração, na verdade, veio da Atlântida. Eliphas Levi não diz, eu fui buscar na teosofia. Aqui tem um mapa, eles se espalhavam rapidamente, eles eram guerreiros, eles dominavam, até chegar na Índia, subjugando as populações locais, dando origem ao sistema de castas, e mais especificamente as castas dominantes dos Brahmanes, Kshatriyas e Vaishyas. Sua cultura teria ficado particularmente expressa nos Vedas. Segundo as pesquisas, o regime de castas vigora há mais de 2.600 anos na Índia e tem origem no processo de ocupação da região. Oficialmente, desde quando a Índia adotou a Constituição em 1950, o sistema de castas foi abolido pelo todo o território. Eliphas continua. A terrível trimurde dos Brahmas compõe-se de um criador, um destruidor e um reparador. É nisso que ele se refere à magia negra. Deuses destruidores, castas. Vishnu, o reparador, não encarna senão para matar um diabo subalterno, que renasce sempre visto como favorecido por Shiva, deus da morte. Shiva, apoteose de Caim, mas não há nesta mitologia nada que lembre a doçura de Abel. O brahmanismo faz cair teorias sábias no abismo da loucura. Ele diz, a falsa cabala da Índia, que os gnósticos tiraram seus sonhos alternativamente terríveis e obscenos, a magia indiana que apresenta suas 1000 deformidades.
Tem o deus elefante lá, o Ganesha, ele cortava a cabeça quando era contrariado, né? Eram coisas terríveis. Ele também fala das práticas, que ele fala absurdas, práticas dolorosas, perigosas, tanto quanto ridículas. Não aconselhamos ninguém a fazer. Pode-se definir a magia negra como arte de conseguir uma loucura artificial dos outros. Então tem os exercícios, né? Você tampa o nariz, inspira, aí tampa o outro e libera o ar. Depois pense em Deus, que é o Criador, está em todos os animais, formiga e elefante. Outra prática diz o mantra A1 12 vezes durante cada aspiração. Depois 80 vezes quando possível, durante 3 meses, comendo do pouco, e no 6º mês será transformado em Deus. Outra prática que ele critica, olhar com os 2 olhos na ponta do nariz, até a confusão do nervo óptico, para chegar ao êxtase. Então, por tudo ele diz isso, que ele considera a Índia como, a magia da Índia como magia negra. Agora, ao contrário, né? No Egito é que a magia completa a ciência universal. Nada excede nem iguala o resumo de todas as doutrinas, gravada por Hermes sobre a tábua de esmeraldas. Aquilo que está embaixo é parecido com aquilo que está em cima. Aquilo que está em cima é semelhante ao que está embaixo, para completar as maravilhas das coisas. Podemos comparar, Elifas também compara esta frase com a oração do Pai Nosso. O que está assim na terra como no céu. O que está em cima é o que está embaixo. A tábua da esmeralda é uma magia em uma só página. Só que essa tábua da esmeralda nunca foi achada, né? Dizem que ela está enterrada embaixo de alguma pirâmide. A tábua da esmeralda é toda magia em uma só página. É o que é o superior e é o que é o inferior. O que está embaixo é como o que está em cima, para formar as maravilhas únicas. O sol é o pai, a lua é sua mãe, e o vento carregou seu ventre. Esta palavra de revelação descrita sábia no agente criador, do fango grande, meio poder oculto, a luz astral nesta palavra. Luz astral ele quer dizer, então você pronuncia o pensamento, vai pela luz astral, sobe e retorna se manifestando na vida material. Telemas é o princípio universal do mundo. Teleman é a vontade. Nossas ideias se comportam como seres reais. Nas ruínas do Egito são como páginas esparsas, com todas as quais se pode ainda, reunindo-nas, reconstituir o livro inteiro das doutrinas de Hermes. Assim, a terra mágica egípcia era um grande livro de ensinamentos, traduzidos em pintura, escultura e arquitetura. Acredita-se que Tote tenha criado os hieroglíficos escritas do Antigo Egito. Então, o que Elifas diz, esses hieroglíficos gravados no Egito, se você conseguir decifrar, está todo o livro de Tote. Fizeram-se, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, os vasos de ouro e as vestes, e o Senhor deu graça ao povo em olhos dos egípcios. Este emprestavam-lhes e despojavam os egípcios. Êxodo 12, 35, 36. Conta-se que Moisés, que os israelitas saíram do Egito, conduziram os vasos sagrados dos egípcios. Essa história é alegórica. O grande profeta não encorajaria seu povo ao roubo. Esses vasos sagrados são os segredos da ciência
egípcia que Moisés aprendera na corte do faraó. Moisés ele foi criado pela irmã do faraó. E como todo egípcio, era iniciado nos mistérios de Osíris, do Antigo Egito. Para você conseguir um cargo no Egito, você teria que ser iniciado nos mistérios, passado por provas iniciáticas e depois receber o conhecimento. Os hebreus não tinham muita, assim, conhecimentos, né, ocultos como o Egito, né? Então, me parece que todo o conhecimento do Egito foi absorvido pelos hebreus. Um episódio. Os mágicos do faraó, isto é, grandes hierofantes do Egito, efetuaram maravilhas semelhantes às suas. Assim eles transformaram varinhas em serpentes, água em sangue, etc. Nesse episódio, Moisés, ao chegar ao faraó, não sendo atendido, ele joga seu cajado, que se transforma numa serpente. O faraó deu risada. Isso aí meus sacerdotes também fazem. Em seguida, os sacerdotes do faraó jogaram e transformaram em serpente. Só que a serpente do Moisés comeu todas as serpentes dos sacerdotes. Então, Elifaz diz, é que Moisés tinha algo a mais. Ele tinha o mesmo conhecimento dos sacerdotes, mas esse algo a mais fez ele se destacar. Deste alfabeto hieroglífico que Moisés fez o grande segredo de sua cabala e ensinou os egípcios, porque vinha de Abraão este alfabeto. Dizemos, nós, é o famoso livro de Tote. Através dos hieroglíficos, antes de Moisés, tenha surgido o tarô. Foi então que o tarô se tornou jogo e suas tábuas se modificaram segundo o gosto do povo. Este jogo de tarô que se originaram nossas cartas de baralho com a combinação são inferiores ao jogo de damas e do xadrez. Em contradição, os hebreus fizeram o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Até o nome é semelhante. O Torá, o tarô, é a mesma origem. A aparição dos boêmios. Boêmios, assim para entender, são os ciganos, né? No começo do século XV, espalharam-se pela Europa bandos de viajantes desconhecidos, chamados por um de boêmios, porque diziam que vinham da Boêmia. Tem um mapa da imigração dos boêmios na Europa. Serviam-se para adivinhações utilizando sinais estranhos, em forma alegórica e virtude dos números. Era uma seita de gnósticos indianos, como eles mesmos diziam, profanadores do grande arcano. Eles tinham uns cartões com figuras hieroglíficas, eles conseguiam ler à mão, e eles também causavam confusão. Eles jogavam esposo contra esposas, falando, seu marido não fez isso, tal. Começaram a fazer grande confusão na Europa. E eles usaram esses arcanos, ao contrário dos hebreus, para diversão. Eles também não gostavam muito de trabalhar. O tarô que temos ainda é dos boêmios e veio do Egito, passando pela Judéia. Chave deste tarô, de fato, relaciona-se com as letras do alfabeto hebraico. Não cremos que os boêmios fossem proprietários legítimos dessa chave de iniciações. Temos também aqui de Pape, se escreve Pape, se pronuncia Papes, grande ocultista francês, um resumo esquemático das lâminas do tarô dos boêmios e suas qualidades. Quem quiser se aprofundar, né? O livro chama
Tarô dos Boêmios é o mesmo nome. E eu acreditava, procurando de onde vem essa árvore de conhecimento que chegou até a nós, certo que foi acrescentado outros conhecimentos. Eu achava que tinha certeza, veio da Atlântida, mas eu achava que estava no Egito. Mas no Egito também ele ficou, depois que a Atlântida afundou, a Atlântida eram ilhas. O Egito também ficou submerso nas águas. Então os habitantes de lá foram exterminados, saíram. Depois que as águas abaixaram, voltaram, mas aí seria os arianos, né? Voltaram para o Egito, dando continuidade, e depois de sub-raças, como diz a teosofia, Hermes, né? Voltou para o Egito. Hermes, que é conhecido como Deus Tote no Egito, Hermes na Grécia. E devido ao tempo, vamos ter que encerrar. Agradeço a compreensão de todos e muito obrigado.